É o navio mais poderoso do arsenal russo e pode em breve virar sucata. O almirante Kuznetsov navega há mais de 40 anos. Antes temido no Mar Ártico, agora só assusta no Kremlin. Essa embarcação poderosa está prestes a uma queda humilhante. Mas por quê? E o que isso significa para a Marinha Russa? No episódio de hoje do The Infographics Show, explicamos por que a Rússia precisa vender seu único porta-aviões. Durante o auge da Guerra Fria, a prioridade número 1 das Forças Armadas soviéticas era garantir que os Estados Unidos não tivessem vantagem sobre elas. Eles possuíam o maior exército permanente e armas nucleares suficientes para garantir que não perderiam uma troca nuclear, mesmo que não houvesse vencedores. Eles investiram grande parte do dinheiro na construção de tanques e aviões modernos. E claro, quando se tratou da corrida espacial, eles alcançaram vários marcos importantes antes que os Estados Unidos eventualmente vencessem a corrida para a Lua. Mas para os russos, havia uma última fronteira. A União Soviética não priorizava a guerra naval. A maior parte de suas fronteiras oceânicas era o Mar Ártico, onde dominava. Apesar dos conflitos navais com o Japão, isso foi há muito tempo. Conflitos modernos tendiam a ser guerras terrestres na Europa ou trocas de mísseis com os Estados Unidos da América. Na década de 1980, os direitos minerais no Ártico ganharam relevância, atraindo a atenção da China nos anos seguintes. A superioridade naval tornou-se uma prioridade maior, e a União Soviética encomendou 2 porta-aviões da classe Kuznetsov. Porém, só um navio foi finalizado antes da queda da União Soviética. Com a desativação dos porta-aviões menores, apenas o almirante Kuznetsov permaneceu representando a Rússia nos mares. É um navio imponente. Porta-aviões americanos servem para lançar aeronaves, enquanto o almirante Kuznetsov é mais robusto e projetado para apoiar e defender submarinos, navios e aeronaves com mísseis. É mais parecido com um tanque do que com um porta-aviões, mas ainda assim abriga muitos aviões de asa fixa, especialmente o Sukhoi Su-33, usado para apoio aéreo, assaltos anfíbios e reconhecimento. Ele também transporta helicópteros para combate antissubmarino e busca e salvamento. Mas desde o início, ficou claro que não seria uma navegação tranquila para o navio. Tecnicamente, ele é considerado um cruzador porta-aviões, o que permite maior liberdade de movimento que um porta-aviões convencional. Essa designação permite que ele atravesse os estreitos turcos como navio capitânia, dando à Rússia poder naval por décadas. Por anos, muitos nem sabiam se o navio era realmente da Rússia. Foi construído na futura Ucrânia e o primeiro presidente ucraniano tentou reivindicá-lo. A tripulação decidiu seguir as ordens dos comandantes russos e partiu para a Frota do Norte. Mas manter um navio desse porte seria mais problemático do que o esperado. Esse foi um período de transição na Rússia. Sob Boris Yeltsin, primeiro presidente democrático, o objetivo era mostrar que o país continuava sendo potência após o fim da União Soviética. Nos primeiros anos, o Kuznetsov foi enviado ao Mediterrâneo com outros navios russos. Realizou operações aéreas e frequentemente as coordenava com o exército israelense no Mediterrâneo. Mas foi aí que os problemas começaram a surgir. Poucos anos após a operação do navio, os evaporadores quebraram, causando escassez de água, o que foi o primeiro de muitos atrasos e interrupções. No fim de 1997, o porta-aviões retornou ao estaleiro e ficou quase um ano em reparos. Ele precisava desses reparos a tempos, mas o dinheiro era pouco na antiga União Soviética e a força militar não era prioridade. Ele seria enviado novamente em 2000, mas o desastre nuclear do submarino Kursk mudou os planos. Durante o resgate do submarino acidentado, ele teve participação limitada nos anos seguintes, apenas em testes no mar e exercícios da frota. Após um avião cair do navio em 2005, ele foi reparado e modernizado. Alguns perguntaram se Kuznetsov estava ficando irrelevante, mas um homem discordou. Após a morte de Boris Yeltsin em 2007, Vladimir Putin já havia consolidado o controle da Rússia. Como Yeltsin, ele queria restaurar a antiga glória da Rússia. Ao contrário de Yeltsin, ele valorizava mais a força militar e sonhava com a volta dos tempos em que o urso russo intimidava todos ao redor. Por isso, reativar o almirante Kuznetsov era prioridade.
Ele operou em águas internacionais, aproximou-se das fronteiras norueguesas, violou o espaço aéreo e foi enviado ao Mediterrâneo várias vezes. Mas cada missão teve seus próprios problemas. Durante uma missão em 2008 a 2009, um incêndio ocorreu a bordo e levou à morte de um tripulante por intoxicação por monóxido de carbono. Um mês depois, um grande vazamento de óleo na costa da Irlanda fez o navio voltar à Rússia para reparos. Mesmo assim, o Kuznetsov seguiria sendo enviado ao Mediterrâneo, apoiando o regime de Bashar al-Assad na Síria. Essa seria a rotina daqui para frente. O navio seguia com problemas técnicos e falta de recursos, mas demonstrava o poder russo. Também tomaria medidas provocativas, como navegar pelo Canal da Mancha em 2016. Quem queria vê-lo em ação logo teria seu desejo atendido. O porta-aviões foi feito para grandes conflitos, mas com o fim da Guerra Fria, isso ficou improvável e os russos tiveram que se limitar à Síria. Em novembro de 2016, o navio realizou ataques com Su-33 contra grupos terroristas que Assad tentava controlar. Os ataques foram bem-sucedidos, mas um acidente de avião ocorreu devido a uma falha no mecanismo de parada. Não era a primeira vez que o navio perdia um avião e ficava claro que seu tempo estava acabando. Mas Putin nunca aceita um não. Em 2017, o navio retornou à Rússia com a redução do conflito, mas reaparecia periodicamente para demonstrações de força no Mediterrâneo e arredores da Europa. Mas era evidente que o Kuznetsov precisava de reforma. O objetivo era prolongar sua vida útil por mais 25 anos. Ele foi enviado à fábrica de Murmansk em 2018 para modernizar a usina e a eletrônica do navio, tornando-o uma máquina de guerra moderna. Esse investimento levaria anos, e muitos analistas militares questionaram se valia o esforço. E em pouco tempo eles seriam provados certos. Em 2018, um acidente com guindaste danificou seriamente o navio no dique seco, e a instalação precisou ser adaptada para acomodá-lo. Mesmo assim, o reparo continuou e a conclusão era prevista para 2023, muito atrasada. Isso se deveu, em parte, à necessidade de construção apenas para iniciar o trabalho e depois a muita condição climática ruim, mas o resultado final seria um novo conjunto de eletrônicos, uma usina de energia aprimorada e um convés de voo muito melhorado, que, com sorte, significaria não perder mais aviões. O normal não ocorria, a história iria intervir. No início de 2022, Vladimir Putin ordenou que o exército russo invadisse a Ucrânia. O ataque, planejado para derrubar o governo e tomar Kiev rapidamente, foi tudo menos rápido. Uma defesa ousada da Ucrânia e ampla ajuda militar ocidental deixaram Putin preso a uma guerra prolongada no leste ucraniano, sem previsão de término. Houve apenas um componente marítimo limitado na guerra, com algumas batalhas navais ao longo das cidades do Mar Negro, como Odessa, mas o enorme Kuznetsov não era adequado para essas batalhas. É bom porque ele ainda não estava pronto. Assim que o navio estava planejando sair do dique seco no final de 2022, outro incêndio começou. Outros atrasos causados pelo clima adiaram a conclusão da reforma para 2024. Para piorar, ele estava sem tripulação. A equipe de 1.500 marinheiros foi transferida para o combate na Ucrânia, uma nova missão sombria que significava que poucos voltariam ao navio. Nos últimos anos, praticamente tudo relacionado às forças armadas russas mudou por causa da luta na Ucrânia, com a guerra causando um enorme custo tanto em vidas humanas quanto em equipamentos. O que está levando muita gente a perguntar: ainda existe espaço para o almirante Kuznetsov nos planos da Rússia? Em julho de 2025, a resposta pode ser não. Os reparos não estavam concluídos e, segundo relatos, o trabalho no navio parou. Isso foi um grande alerta para o programa naval russo por vários motivos. A guerra na Ucrânia foi muito cara e ninguém sabe quão perto o país está do fundo do poço. A Rússia já teria perdido mais de 1 milhão de soldados, principalmente no conflito na fronteira com a Ucrânia. Além disso, a Ucrânia devastou grande parte do arsenal militar russo graças ao equipamento dos Estados Unidos e da Europa, abatendo aviões, destruindo muitos tanques e até afundando vários navios de destaque no Mar Negro. E isso fez com que a Rússia tivesse que recorrer a equipamentos bastante antigos para o combate.
com relatos de tanques de guerra da Segunda Guerra Mundial aparecendo no campo de batalha. Não houve espaço para um porta-aviões. O almirante Kuznetsov ficou fora da guerra na Ucrânia por diversos motivos. Além da manutenção atrasada, seu enorme porte não seria adequado para combates de curta distância no Mar Negro. No fim das contas, o maior motivo é simples: o porta-aviões é valioso demais para ser colocado em risco. Se a Ucrânia afundasse o único porta-aviões russo, o impacto psicológico daria a Kiev uma vitória improvável que o Kremlin não pode arriscar. Mas cada vez mais, alguns se perguntam se ainda há espaço para porta-aviões na guerra moderna. Porta-aviões clássicos são caros de construir e manter, além de inadequados para o combate moderno de alta velocidade. Com drones e sistemas não tripulados dominando, o porta-aviões vira um grande alvo flutuante. Ele pode ser atacado por enxames de pequenos drones explosivos e potencialmente afundado. Enquanto os Estados Unidos e a China continuam construindo porta-aviões, isso é tanto uma demonstração de força quanto qualquer outra coisa, e talvez não seja algo que a Rússia possa bancar neste momento. E mesmo que a guerra escalasse, é improvável que fosse vencida ou perdida neste navio. A Rússia tem dependido muito de blefes e jogos de risco em sua estratégia militar nos últimos anos, frequentemente ameaçando os aliados da Ucrânia com aniquilação nuclear caso cruzem as linhas vermelhas da Rússia. Ela chegou a enviar uma frota de drones para a Polônia no início de setembro de 2025, testando as defesas e a determinação da OTAN. Mas se o conflito realmente escalasse, as frotas combinadas dos Estados Unidos da América e da União Europeia poderiam facilmente sobrepujar as defesas navais da Rússia. O verdadeiro trunfo de Moscou é seu vasto arsenal nuclear, embora ninguém saiba quanto ainda está operacional. Putin deseja que a Rússia seja potência mundial, deixando o passado para trás. Apesar de seu tamanho e posição imponente no cenário global, o exército russo é um dos mais tradicionais do mundo. Seu arsenal nuclear remonta à Guerra Fria. O mesmo vale para muitas de suas armas terrestres, especialmente seus tanques. E quando se trata de suas tropas terrestres, sua estratégia remonta ainda mais longe, aos ataques em massa das guerras pré-modernas. O exército depende do alistamento obrigatório, e ser convocado costuma ser uma passagem sem volta. O exército russo avança lentamente, destruindo fortificações inimigas de qualquer forma. Enquanto bombardeia Kiev e outras cidades ucranianas com mísseis e drones, muitos deles fornecidos por aliados estrangeiros. E onde o Kuznetsov entra nisso tudo? Obter informações confiáveis da Rússia sobre suas forças armadas é sempre difícil. Poucos repórteres ocidentais ainda estão no país, especialmente após a detenção do americano Evan Gershkovich por um ano sob acusação de espionagem antes de ser libertado em troca de prisioneiros. E o jornalismo russo é rigidamente controlado. Emissoras estatais não podem divulgar informações que prejudiquem a imagem do governo. Nos noticiários russos dizem que a guerra na Ucrânia é um sucesso. E isso é ainda mais verdadeiro nas áreas da Ucrânia ocupadas pela Rússia, onde ocorrem os combates mais sangrentos e o maior número de vítimas civis. Praticamente não há cobertura dessa região. Como as pessoas sabem sobre a situação das Forças Armadas? Não há respostas, mas há sinais. Pouco depois das notícias de que o trabalho no Kuznetsov havia parado, a Corporação Estatal de Construção Naval se pronunciou. Não se sabe se o governo queria divulgar a paralisação, mas após o diário Izvestia noticiar, tornou-se inevitável. Agora, restava apenas saber como o governo justificaria isso para a mídia. Ajudou que a pergunta fosse feita na inauguração de um novo submarino nuclear, futuro da guerra marítima russa. Andrei Kostin, oligarca à frente da grande corporação, sabia que todos o observavam ao responder. Ele afirmou que nenhuma decisão final fora tomada, mas as entrelinhas indicavam sinais sombrios. Coulston afirmou que não fazia mais sentido consertar o navio, pois tinha mais de 40 anos e era caro de manter. Tudo isso já era sabido, mas admitir mostrava que o governo achava ser hora de seguir em frente, e estava pronto para usar isso a seu favor. Ele encerrou seus breves comentários dizendo que provavelmente o navio seria vendido ou descartado, mas essas duas opções são muito diferentes, e qualquer uma delas poderia ter implicações de grande alcance para o resto do mundo. E de muitas maneiras isso já era esperado há muito tempo. O navio era um dos maiores motivos de piada no mundo militar nos anos anteriores ao seu fechamento para reparos. Em 2017, durante viagem pelo Canal da Mancha,
O navio ficou conhecido por soltar fumaça preta na Inglaterra, sendo chamado de navio da vergonha pela imprensa britânica. Oficialmente, o governo russo não comenta sobre a navegabilidade do navio, e o construtor naval estatal é igualmente cauteloso. Esses detalhes são considerados altamente secretos, mas sua idade e enorme custo não são segredo para ninguém. Para o governo, o Kuznetsov pode ser só um fardo. A realocação da tripulação para a Ucrânia foi uma retirada estratégica calculada não só por exigências da guerra. Isso mostrou que o cruzador deixou de ser prioridade para a Rússia, indicando sua desistência da batalha pelos mares. De certa forma, isso faz sentido. A Rússia enfrenta poucos conflitos oceânicos atualmente e não pretende iniciá-los. Ela mal consegue administrar a única guerra que está travando no momento. Mas há outro motivo para ela evitar os mares, relacionado a um aliado. Muitos analistas acreditam que as sanções contra a Rússia já teriam forçado o país a desistir completamente da guerra, se não fosse por um país, a China. A ditadura que faz fronteira com a Rússia, separada pela Mongólia, é aliada desde a Guerra Fria, quando ambas eram estados comunistas com armas nucleares. A Rússia deixou de ser comunista e a China se modernizou em alguns aspectos, mas ainda são os principais opositores da influência americana. A China auxiliou a Rússia a contornar sanções ao fornecer armas e equipamentos. Mas a questão é, o que eles receberam em troca? A Rússia disputa há muito tempo com países europeus os direitos sobre o Círculo Polar Ártico. À medida que o aquecimento global derrete o gelo, explorá-lo será muito mais fácil e possivelmente levará à descoberta de enormes depósitos de petróleo e minerais que podem ser explorados. A China, mesmo sem fronteira com o Ártico, recentemente se declarou quase ártica para tentar reivindicar participação. A declaração tem pouco peso legal, mas Pequim deixou claro que não será impedida. Sua marinha deve seguir avançando no Ártico, explorando e reivindicando novas áreas. Se um aliado faz isso por você, ainda precisa de um porta-aviões? Com a Rússia dependendo da China para armas e ajuda, um acordo secreto pode já existir. Acesso ao Ártico para Pequim em troca de apoio na Ucrânia? Assim, os militares chineses poderiam reivindicar territórios e expulsar rivais no lugar da Rússia. Se for assim, raramente a Rússia precisaria de um porta-aviões e nenhuma dessas situações deve ocorrer em breve. O mais provável seria um conflito entre Rússia e Estados Unidos da América pelo Alasca, localizado na ponta da Sibéria. Mas qualquer conflito com os Estados Unidos escalaria muito mais rápido. E se o Kuznetsov não for mais necessário, o que vai acontecer com ele? A primeira opção é afundar o navio, o que basicamente revelaria ao mundo que eles não têm mais confiança nele. Prática comum para navios danificados ou descomissionados com diversos propósitos. Isso serve para evitar que o inimigo use uma embarcação danificada, criar bloqueio à navegação ou formar um recife artificial. Também pode ser uma forma eficaz de testar armas e ver como suas forças armadas se sairiam contra um navio desse calibre. Isso traz risco de poluição ambiental e seria um fim constrangedor para a joia da frota russa, indicando que pode ser hora de uma liquidação total. Vender o navio será complicado. À primeira vista, é um navio impressionante. Tem mais de 300 metros de comprimento. Ele pode percorrer até 13.700 quilômetros náuticos. Pode transportar até 2.600 marinheiros e 50 aeronaves. Mas a União Soviética investiu muito dinheiro nele. O custo dos reparos chegou a 60 bilhões de rublos, segundo relatos. Isso equivale a 769 milhões de dólares. Mesmo assim, não estava completo quando surgiram rumores de que era o fim. Quem realmente gostaria disso? Só alguns países têm boas relações com a Rússia hoje, e menos ainda poderiam comprar. Países africanos alinhados ao bloco anti-ocidente, como Burkina Faso, não têm orçamento para navios grandes e pouca ou nenhuma costa. Outros, como o Brasil, cujo presidente Lula fez declarações amistosas à Rússia, provavelmente evitariam aumentar conflitos diplomáticos com os Estados Unidos da América. Resta a Coreia do Norte, que costuma buscar declarações dramáticas contra os Estados Unidos da América e possui longa linha costeira. Será que conseguiria manter o navio melhor do que a Rússia conseguiu? Improvável, mas seria dramático. Outros analistas afirmam que a Rússia talvez não queira se livrar do navio agora. A Rússia priorizava o desenvolvimento de novos navios antes da guerra na Ucrânia.
O projeto 23.000, ou Storm, era um porta-aviões proposto capaz de transportar mísseis superficiais. O custo previsto era acima de 5,5 bilhões de dólares. Ele está em desenvolvimento há mais de uma década, mas até 2020 ainda não foi oficialmente aprovado. A Rússia divulga o novo modelo e até o oferece à Índia, mas ele ainda está, em grande parte, no campo da ficção. Será que o grande trunfo da velha embarcação são as vendas? Uma análise da Military Watch afirmou que a ideia do porta-aviões causar prejuízo à Rússia era equivocada. Mesmo sem voltar ao serviço, tornar o navio funcional permitiria à Rússia vender algo mais valioso: aeronaves. O principal valor do porta-aviões é o marketing. Isso permite que a Rússia mostre aeronaves avançadas de porta-aviões para parceiros como China, Irã e possíveis compradores como a Índia. Se essa estratégia der certo, o navio pode se pagar ao voltar a operar. Isso pode ser só um jogo de espera. Parece bem claro que os dias do almirante Kuznetsov como máquina de guerra acabaram. O navio é velho e pouco confiável, mas talvez ainda valha a pena repará-lo para a Rússia, mesmo só como demonstração. Mas seja qual for o motivo, essa mudança marca o fim de uma era para a Marinha Russa. Um dos principais símbolos do poder russo após a Guerra Fria está saindo do campo de batalha e deve se aposentar. A Rússia pode se livrar do almirante Kuznetsov, mas o maior fracasso da Marinha foi ainda mais mortal. Confira desastre do submarino Kursk, o maior erro da Marinha Russa, para saber como tudo deu errado, ou clique neste vídeo em vez disso.